Gustavo, primeiramente, o que eu vejo nas escolas, né? Nos últimos 10 anos, a gente vem atravessando, passou por um processo muito grande de profissionalização das instituições de ensino, na parte de venda, na parte de comunicação. Porém, quando a gente vai avaliar as mais de 40.000 instituições privadas de educação básica, de ensino, a gente ainda vê um pouco de amadorismo no tratamento das questões jurídicas dessas escolas. Então, para a gente começar com o pé direito e levar esse conhecimento para o dono de escola, entender um pouco mais do que é, qual é a necessidade de ter um profissional, um departamento jurídico, cuidando de maneira mais especializada da sua estrutura institucional, pensando em escolas. Uma pessoa que hoje se intitula dono de escola, primeiro eu penso que até esse conceito a gente tem que mudar. Você é um empresário do setor educacional, você é um gestor escolar. Dono de escola, para mim, Gustavo, é muito década de 80, 90. Porque hoje você tem que entender que você tem um CNPJ, você tem uma empresa debaixo do seu braço, você tem sim que visar ter lucro, entender que é uma relação de consumo, é Código de Defesa do Consumidor, então o pai tem certos direitos em relação à escola, e a escola tem que começar a saber a atuar, a jogar o jogo e a se proteger. E isso, o pedagógico é bom, você gestor escolar, é a sua vida, é o seu amor, mas há uma série de fatores que para a sua escola ter sucesso, ter lucro e crescer, você precisa avaliar. O marketing, por exemplo, é um dos principais. Como é que você vai ter muitos alunos, ter uma escola cheia, se você não tem um bom marketing? E o marketing não é só para matrícula, é inclusive pós, a questão de relacionamento com as famílias, de manter aquele cuidado e aquele carinho e cativar também novos alunos é durante o ano todo. Pensar em marketing, por exemplo, só a partir de outubro é muito errado. Pensar no jurídico só quando chega a reclamação trabalhista, o problema já foi criado, você já fez o que tinha que fazer de errado, vai restar muito pouco para o advogado te defender. Então hoje você tem questões de marketing, jurídico, administrativo, financeiro, como por exemplo o EducBim, que tem soluções. Então você entender a sua empresa, o seu relacionamento com o seu cliente, com os seus funcionários. Eu sei fazer todo o planejamento, festa junina chegando, passou o Dia das Mães, o pedagógico é o seu amor, é a sua vida. Mas você tem uma empresa, escola, infelizmente não é só isso. Tem outras tantas questões tão importantes quanto para você lidar. Você tocou num ponto importante, né, Gustavo? Que a gente vê a escola procurando um apoio jurídico na hora do sufoco. E muitas das vezes, esse sufoco está mais direcionado para a questão trabalhista, mas não se fala dos outros questões processuais Uhum. mesmo, do edital de matrícula, do processo organizacional, do lidar com as famílias. O que você vê hoje? O pessoal procurando mais de forma preventiva ou mais na hora que a corda aperta o pescoço ali? Infelizmente, só a grande maioria, né, não vou dizer todos, porque tem muitos clientes que já estão antenados em relação a isso e querem evitar o problema e estão cada vez mais sufocados com as famílias em Instagram, em rede social, em WhatsApp, fazendo notificações extrajudiciais via chat GPT, e o gestor escolar tem outras tantas coisas, então o jurídico hoje ele já é algo muito importante para a escola. Mas tem muitas que só procuram quando chega a notificação do PROCON, Ministério Público, reclamação trabalhista. Quando está com uma multa, com algum contrato com a editora ou com alguma empresa para resolver, quando já chega já a citação, quando chega alguma intimação do processo. Aí ele lembra que existe essa figura de advogado, mas o próprio advogado hoje ele também não pode ser essa pessoa que fica esperando o cliente ter um problema para ele atuar. Eu atuo de forma totalmente preventiva e proativa em relação ao cliente. Eu estou aqui no Rio de Janeiro. Ontem eu fiz uma palestra em um colégio que eu atuo aqui para falar sobre bullying, sobre inclusão, para mudar aquela estrutura daquela escola, para se um dia acontecer o processo, todas as mudanças que a gente propôs, e aqui a gente está falando de mudança estrutural, eu opino inclusive sobre questões de logística dentro da escola, a mudança de documentos, mas mudar também a parte comportamental da equipe da escola. Se um dia acontecer, eu tenho esse documento, a gente agiu da forma correta, tem muita lei que é isso, faça. Se acontecer, a primeira coisa que o promotor ou juiz vai perguntar é: você fez? E se você não fez, você não tem prova, você não consegue comprovar que você, por exemplo, eh eh, conversou com seu aluno sobre certos assuntos, sobre bullying, sobre combate ao racismo, sobre intolerância religiosa. Ué, você está fazendo o que aqui na escola? Isso também é educar, é prevenir problemas. E aí o jurídico também tem que atuar em relação a isso. Acho que ter um profissional de direito educacional dentro da instituição de ensino é, sobretudo, uma atividade que te garante segurança,
né, do que eventualmente pode acontecer. O que eu vejo muitas das vezes a escola é: para que eu vou contratar? Para que eu vou fazer um contrato a longo prazo com um departamento jurídico, com um especialista em direito educacional, se eu não estou com nenhum problema ou se eu nunca tive um problema? Mas poucas escolas estão atentas a possíveis riscos ou o prejuízo que pode ocasionar você não estar se programando, se preparando para o que pode acontecer, uma eventualidade. Um processo jurídico hoje de um responsável, de um próprio funcionário. Dia desses eu recebi uma informação de uma escola de que eles tiveram um processo na ordem de R$ 500.000 e tiveram que pagar, ele vai ter que pagar Uhum. isso para um ex-funcionário. E aí eu fiquei me perguntando, pô, será que esses R$ 500.000, se eu tivesse investido numa consultoria, num profissional que pudesse me acompanhar juridicamente, para que eu pudesse caminhar de acordo com a legislação, será que o investimento não seria muito menor? Então, agir de forma preventiva talvez seja o melhor caminho nesse. No dia que o gestor escolar entender que o jurídico é para estar ao lado dele, eu costumo dizer, você não entra em uma reunião, você não assina um documento, você não recebe um pai ou mãe de aluno que está fazendo uma reivindicação sem antes conversar comigo. Então, casos práticos que com certeza a grande maioria das escolas já passaram. Um pai que é divorciado, que você nem sabe quem é, está na recepção querendo saber informações sobre o aluno, até mesmo retirar o aluno da sala. Posso, não posso? Quantos contratos, quantos prestadores de serviço essa escola não contrata? Quem revisa esse documento? Essas cláusulas que muitas vezes só favorecem o teu prestador de serviço e não a escola. Você consegue se proteger aqui. Um funcionário que chega atrasado e depois se reclama que ele atrasou hoje, atrasou amanhã, falta no mando atestado, cabe advertência em relação a isso. E isso é um documento jurídico. A escola tem que entender que documentação hoje, você citou aqui na estante edital de matrícula. Edital de matrícula é um documento muito complexo hoje. O contrato escolar, a gente vai entrar agora numa fase de muita revisão de contrato. E quando eu recebo contratos de novas escolas que tem 2, 3 páginas, 4, eu não preciso nem abrir para saber que aquele contrato está errado. Mesmo que ele esteja na fonte Arial 5, ele vai estar faltando coisas. O contrato hoje é um documento muito extenso. A regra do seu jogo com o cliente está ali. Então tem que ter essa atualização. Então ele lida com problemas diários que vão gerar processos lá na frente. E se ele não tiver um jurídico atuante para ele poder resolver, para ele poder revisar, orientar, faça isso, não faça, pode dar esse documento. No dia que chega um cigarro eletrônico na escola, o que é que você vai fazer em relação a esse aluno? Tem um documento até para devolver o cigarro eletrônico para a família, para comprovar que era dele, que esteve na sua escola. Então esse mundo é muito complexo e o gestor escolar está muitas vezes delegando isso, achando que ele consegue resolver na experiência dele ou que o chat GPT vai ajudar. É isso aí, pessoal. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Escola 10X, podcast voltado para você, gestor de escola, profissional da área de educação, que quer crescer com mais organização e previsibilidade.